Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo de Deus 133. Diz assim a palavra bendita do nosso Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor bendito e amado, louvamos e exaltamos o teu nome por estarmos aqui pela tua maravilhosa graça e oportunidade. Podemos te servir de maneira pública. E agora, Senhor, diante da tua palavra bendita, é que estamos para ouvir a tua voz, ouvir o Senhor nos responder, e assim sermos edificados, transformados, moldados à imagem de Cristo Jesus. O teu servo muito bendiz, que é do Evangelho, que o Senhor venha aparecer, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha ficar evidente, e que a tua palavra assim se cumpra, o propósito da tua destinada para a glória do teu nome. É que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Imagine, meus amados irmãos, uma orquestra que talvez muitos de nós aqui conheçamos, uma orquestra sinfônica com dezenas de instrumentos diferentes, que ali ensaiaram e com diversas formas e com diversos instrumentos entoam juntos aquela sinfonia tão bela. Instrumentos diferentes que tocam a sua própria melodia, que tocam em um tempo que é regido, que é conduzido, e que se assim não fosse, o resultado seria um caos. O resultado seria um fracasso de uma obra que deveria ser tão magnífica e tão minuciosamente entrelaçada entre notas, entre tons e entre tempos de notas. Mas quando estes instrumentos eles estão afinados, quando o exercício foi realizado, quando o ensaio foi feito, quando aqueles que tocam, eles de fato seguem aquilo que o maestro os instrui e os ordena, guiados pela mesma partitura, regidos pelo mesmo maestro, a música que se ouve é algo que possa assim dizer poderoso, é algo que move as pessoas, é algo que emociona as pessoas, é algo até que inspira pessoas. E de forma semelhante, quando nós olhamos para este salmo que temos aqui hoje, a comunhão entre os irmãos, ela, guardadas as devidas proporções, se assemelha ao outro. Se assemelha a como estes instrumentos, mesmo tocando em notas diferentes, em tons diferentes, mas eles juntos, quando estão agregados, trazem um excelente resultado. Muitos em um só som, muitos em um só Espírito, irmãos unidos a Cristo e unidos entre si, demonstram a beleza que há na harmonia entre os irmãos. Porque onde há comunhão, a presença de Deus. O Salmo 133 faz parte dos chamados cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, os cânticos que eram entoados pelos peregrinos israelitas, enquanto eles subiam para Jerusalém nas grandes festas religiosas para adorar a Deus. Aqueles que não mais habitavam ali em Jerusalém sabiam que no tempo devido, conforme a educação que eles haviam recebido, deveriam retornar a Jerusalém para assim participar da adoração judaica. E o povo vinha de todas as tribos, diferentes cidades, diferentes culturas onde eles agora habitavam, mas eles caminhavam para Jerusalém para se unirem
em adoração a Deus. E entre esses vários cânticos de romagem está este que temos aqui, breve, com uma poesia aparentemente simples, mas que carrega imagens com uma importância teológica. É um óleo escorrendo sobre uma barba, é um orvalho vindo de montanhas distantes, é uma bênção decretada em um lugar específico. E diferente dos demais salmos que nós conhecemos, nós não vemos aqui personagens em conflito. Nós não vemos aqui orações de clamor. Nós não vemos aqui uma denúncia contra os inimigos. Nós não vemos esse salmo um clamor por socorro. Pelo contrário, o salmista Davi, como muito bem a tradição aponta, deseja com este salmo celebrar essa união visível do povo de Deus, mas espiritual também, destes peregrinos, usando essas ilustrações profundamente simbólicas. E isso é interessante para nós hoje, já que vivemos uma geração conectada, onde as pessoas falam umas com as outras muito facilmente, mas uma geração que muitas vezes não está unida. Esse é um dilema que se fala das tecnologias atuais, que vieram para aproximar pessoas, mas parece que este objetivo não foi completamente alcançado. As pessoas parecem se resguardarem mais em seus próprios pensamentos, em seus próprios mundos, em suas próprias, por assim dizer, bolhas. A comunhão verdadeira, na verdade, nos dias em que vivemos, tem sido trocada por muita superficialidade. Tem sido trocada, inclusive, por muita polarização. Tem sido trocada por muito isolamento. E ao lermos o Salmo 133, nós somos convidados a refletir sobre a beleza, a profundidade e o poder da verdadeira união cristã. Isso nos conduz à proposição desse sermão que exporei hoje aqui, que é o Deus pactual. Ele derrama vida onde há verdadeira comunhão entre nós. Deus pactual derrama vida onde há verdadeira comunhão entre os irmãos. Nós veremos três aspectos presentes nesse texto que nos falam sobre esta vida derramada por Deus, sobre aqueles que estão em comunhão. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a comunhão entre os irmãos é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana. Quando nós olhamos para o versículo 1, nós lemos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A construção hebraica deste verso é uma construção que salta aos olhos, porque é um convite à contemplação da comunhão como algo agradável aos olhos de Deus e aos olhos do povo. O salmista, que na tradução aqui foram usadas interjeições, o salmista deseja demonstrar, apontar, evidenciar a beleza que existe entre aqueles que vivem unidos e são irmãos. E o termo que está traduzido por união denota mais do que uma proximidade física entre esses irmãos. Na verdade, o termo se refere a uma união de propósito, de espírito, de amor mútuo. E é interessante falar sobre isso porque, muito naturalmente, pelo coração pecaminoso das pessoas, você consegue ver um casal que vive dentro da mesma casa, que tem proximidade física, mas que não vive em união. E o salmista deseja exatamente que nós atendemos para isso, a união entre o povo de Deus. Não se trata apenas de uma proximidade física, mas
uma união de propósito, uma união de espírito. E ele ainda diz que essa união é boa e agradável, no versículo 1. Linguagem esta que nos remete exatamente à criação. Quando Deus começou a criar espaços e criar também criaturas para preencher esses espaços, e o escritor deixa muito claro que Deus é poderoso. E viu Deus que aquilo lhe agradava. E viu Deus que aquilo era da forma como ele queria. Por isso a comunhão, ela é como um eco da ordem original de Deus. Pois o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei um lar criatura idônea, que lhe seja. O Salmo traz estas ilustrações, essas imagens das quais falei, e que estão paralelas. A primeira imagem é desse óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre toda a veste de Arão. E a segunda imagem é esse orvalho que sai de um monte para o outro. Mas perceba a evidência que existe, olha para o texto, por gentileza. A evidência que existe no verbo. É o verbo descer, reforçando a ideia que esta comunhão, ela flui exatamente do alto. A graça de Deus, que se estende sobre o seu povo, derrama desta comunhão sobre aqueles que pertencem a Ele. Por isso, a comunhão entre os irmãos é uma dádiva de Deus. Ela flui de Deus. Ela não deve uma conquista humana. Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, João, capítulo 17, no versículo 21, ele deixa muito bem claro em sua oração, que deseja que o seu povo seja um, assim como ele é um com o Pai. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós, enquanto povo de Deus, enquanto povo chamado, eleito, remido, justificado, nós precisamos viver em comunhão, porque Deus nos dá esta dádiva. Porque Deus nos dá esta bênção, flui dele propriamente. Nós não criamos comunhão. Talvez você pense, mas pastor, nós temos momentos de comunhão, nós saímos aqui, tomamos um café, tomamos um chá, eu ligo para o irmão. Mas a comunhão que o salmista está dizendo aqui não é somente isso. Como eu disse, a comunhão aqui, a união aqui, é uma ideia de união de propósito. Lembre-se, um só batismo, um só Senhor, é um só propósito. Um só propósito. É por isso que Jesus Cristo disse: olha, o reino subdividido não pode. Ele não pode existir. O reino dividido não vai permanecer. E nós, quando olhamos para esse texto, precisamos refletir. Refletir sobre a bênção que Deus nos deu de sermos um povo eleito de Deus, remidos de Deus, e que juntos formamos um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E isso não é nada feito por homens, mas pelo próprio Deus. Esta é a vontade de Deus. E o salmista nos exorta, através desse texto, como se dissesse: quão bom seria se os irmãos enxergassem como agradável, o quão precioso é viver em unidade.
é uma obra interior da graça de Deus, por termos o Espírito de Deus, que transforma o nosso ser para termos uma união bíblica com o Senhor, assim é que. E hoje nós precisamos muito disso, bastante, muito, todos nós, todos. Porque nós vemos o quanto as pessoas, elas, como eu disse no começo, elas são polarizadas, elas não conseguem conviver com opiniões diferentes. Elas não conseguem conviver com pessoas que têm manias diferentes. E isso está minando, destruindo, enfraquecendo o povo de Deus. Então, primeiro, a comunhão entre os irmãos. Essa união é uma dádiva de Deus, não vem de homens. Em segundo lugar, esta comunhão, esta união entre os irmãos, ela é sagrada. Porque ela revela a presença de Deus. Quando nós olhamos o versículo 2, ele diz essa comunhão boa e agradável, essa união boa e agradável entre os irmãos, ela é como um óleo precioso sobre a cabeça, e que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. A imagem é sacerdotal. Arão representa o sumo sacerdote, esse óleo derramado, esse óleo da unção derramado sobre o sacerdote não era um óleo qualquer. Óleo exclusivo para a unção sacerdotal. Um símbolo da presença de Deus. Quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento que reis, por exemplo, foram ungidos, o Espírito do Senhor se apossou daquele rei e fez grandes coisas. Então, esse derramado de óleo é o símbolo desta presença do Espírito sobre o sacerdote. Mas que aqui ele traz esta imagem, uma imagem relevante para os judeus, para mostrar que, de certa forma, o óleo descer sobre a cabeça do sacerdote pela sua barba e chegar até a gola das suas vestes, isto é, todas as suas vestes, até o final. Isso se assemelha à união entre os irmãos. Nós entendemos por isso. A menção, a barba, reforça o simbolismo da totalidade da pessoa sacerdotal, da experiência em Deus. Do alto da cabeça, pela borda das vestes, ou gola das vestes, é para dizer que esta unção ela cobre todo o corpo, do alto da cabeça até os pés, até o final das suas vestes. O movimento, então, é descendente, cabeça, barba, vestes, transbordamento da parte de Deus. A comunhão, a união começa no alto, começa em Deus e vai todo o corpo inteiro. E como eu disse, a cabeça é Cristo. Dele vem esta comunhão, dele vem esta união. E esta união, que é aqui simbolizada pela unção, é derramada sobre todo o corpo, que é a igreja. A presença de Deus na união entre os irmãos, na comunhão entre os irmãos, santifica os relacionamentos. Então, quando nós vimos que essa união é um presente, é uma dádiva de Deus, ele não consegue providenciar isso. E agora, em segundo lugar, nós vemos que esta união, ela é abençoada por Deus. Ela revela a presença de Deus. Ela demonstra que Deus está no meio do seu povo, santificando
os elos de relacionamentos deste povo. Enquanto nós olhamos para a Escritura, nós vemos o quanto o nosso Deus, Ele nos exorta que nós amemos o nosso próximo. Ele nos exorta que nós, de fato, façamos com os outros aquilo que queremos fazer para nós mesmos. Ele nos mostra, inclusive, que metade da sua lei moral se resume a amar ao próximo a si mesmo. Que nos faz entender a importância que há de um povo de Deus vive unido, porque isso revela que Deus está no meio dos homens. Estar unido com os irmãos é também um ato cultivo. Porque a adoração a Deus solene, ela é feita em comunidade. A adoração solene que nós fazemos no dia do Senhor é feita em comunidade. Não é à toa que estes judeus estavam ali cantando esses cânticos de romagem para juntos, em comunidade, adorarem a Deus, exaltarem ao Senhor. Deus está presente no seu corpo e no seu corpo. Como estão unidos, adorando a Deus. Essa comunhão jamais deve ser profana, jamais deve ser permeada dos pecados que transbordam nos nossos corações. Pois, quando nos reunimos como o corpo de Cristo, nós não nos reunimos como um povo qualquer, como um clube, como uma sociedade, como alguma outra coisa desse tipo. Quando o povo de Deus se reúne em comunhão, cada abraço, oração e perdão entre os irmãos, revela a presença de Deus. É isso que traz avivamento a partir da palavra de Deus. A transformação das pessoas, o arrependimento das pessoas. Por isso que eu disse que esta comunhão, esta união do qual o salmista está falando, não é uma união qualquer. Não é só um momento de conversa. Nós precisamos, meus irmãos, entender que essa união vai muito além. E aí nós podemos nos questionar quantas vezes nós, de fato, nos entristecemos, nós choramos com aqueles que choram. Quantas vezes nós, de fato, verdadeiramente, nos alegramos com aqueles que se alegram. Quando, na verdade, o que se tem por aí, o que se propaga neste mundo, é que as pessoas querem lutar umas com as outras, serem melhor umas do que as outras. E não reconhecem as conquistas uns dos outros. Não se alegram uns com os outros. Não se sensibilizam com a dor. E nesta situação, Deus não está presente. Deus não habita no meio de um povo dividido. Esse texto está nos dizendo isso. Deus não habita no meio de um povo dividido. A unidade entre os irmãos é um sinal visível da presença de Deus, da presença sacerdotal do povo de Deus. Vós, pois, 1 Pedro capítulo 2:9, raça eleita, sacerdócio. Então, a comunhão entre os irmãos é uma dádiva de Deus.
A comunhão entre os irmãos é sagrada e revela a presença de Deus. Em terceiro lugar, a comunhão entre os irmãos é frutífera, porque ali é o lugar de vida, ali é o lugar de bênção. Versículo 13 nos diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Hermon é o monte que está ao norte de Israel, conhecido inclusive por sua umidade, por sua umidade, por seu orvalho constante, diferentemente de Sião, que está ao sul e muito distante do monte Hermon. Sião é um monte mais árido. Mas a segunda imagem que fala sobre esta comunhão, essa união dos irmãos, fala sobre este orvalho que desce de um monte que tem bastante orvalho para um monte que é árido. O monte Hermon para o monte de Sião. Ilustrando aqui e significando como que uma renovação vinda do alto, contrário inclusive à expectativa. Obviamente, alguns comentaristas dizem que isso é apenas uma ilustração, em razão da distância que esses montes têm um do outro. Mas a ideia que ele traz é de uma espécie de milagre de Deus, onde o orvalho de um monte tão distante viria sobre outro monte que precisa deste orvalho. E trazendo isso para a comunhão, para a união entre os irmãos. A união entre os irmãos é um milagre de Deus, onde naturalmente haveria seca e divisão. É como se o salmista dissesse: assim como do Hermon sai o orvalho, do qual Sião precisa, assim também entre os irmãos, se não houvesse a bênção de Deus, se não houvesse a ordenança divina, se não houvesse essa dádiva de Deus, de união, haveria seca, haveria divisão, haveria confusão, haveria destruição. Mas Deus, por sua infinita graça e por seu grande amor, traz sobre nós como esse orvalho para nos refrescar e nos trazer fortalecimento dos nossos relacionamentos. O salmista segue para um ponto crucial, que é a parte B, versículo 3 deste salmo, ao dizer que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Há uma ênfase de que essa bênção ela é ordenada por Deus. Não é um sentimento, mas é um decreto divino sobre o lugar da comunhão. Então Deus está deixando muito claro através do salmista que onde há união entre os irmãos, ali está a bênção de Deus. Ali ele ordenou da sua bênção. Ali ele ordenou da sua vida. Por isso, se você quer experimentar o derramado de Deus em sua vida, reúna-se com a comunidade. Não se afaste da comunidade. Porque é este lugar onde está a bênção do Senhor. Na união entre os irmãos. É interessante que a confissão de fé, no capítulo 26, Comunhão dos Santos, ela nos ensina que todos aqueles que estão unidos a Cristo, pela fé e pelo Espírito Santo, também estão unidos uns aos outros em amor. E não se trata de uma ideia abstrata ou de uma utopia. O pastor está falando de uma utopia. Não, está falando de Bíblia.
E é isso que a palavra de Deus nos diz. Se trata, na verdade, de uma comunhão viva. Os crentes compartilham mutuamente das graças e dons que recebem do Senhor. E se nós olharmos para a igreja primitiva, é isso que nós vemos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, na porta. Capítulo 4. Versículo 32 diz: a multidão dos que creram era o quê? Era assim de Deus. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. Vamos achar o comunismo então. Todo não é comunismo. É se importar com o próximo. É reconhecer aqueles que necessitam. É reconhecer aqueles que estão precisados. É entender aqueles que necessitam de ajuda. É conhecer ao próximo. É disso que o texto está falando. A comunhão destes irmãos era de uma forma tal que eles se conheciam, eles sabiam uns aos outros das suas necessidades. Eles se alegravam por estarem unidos, bendizendo ao nome do Senhor. E às vezes, eu estou lá na relação a Deus, ao ler esse texto eu penso, onde foi? Para onde foi? Aonde do povo de Deus? Meus amados irmãos, nós precisamos todos os dias considerarmos os nossos irmãos. E eu estou falando de irmãos na fé. Em alta consideração. Como Paulo muito bem nos instruiu. Nós precisamos deixar mais do nosso eu, mitigar mais do nosso eu, para nos importarmos em servir uns aos outros. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: entre vós, perdão, o que vocês conhecem é que é aquele que está sobre o que comanda, mas no reino de Deus não é assim. Quem quer ser maior, este tem que ser o que vos sirva. Mas nós, por nosso coração pecaminoso, naturalmente, não queremos. Queremos ser servidos. Queremos que as pessoas lembrem de nós. Queremos que as pessoas aceitem o que nós queremos. Queremos que as pessoas entendam de qualquer maneira o que nós desejamos. Queremos que os nossos desejos sejam realizados. Nós queremos fazer isso até com Deus.
quando na verdade o Senhor Jesus Cristo demonstrou suas próprias ações. Uma delas, lavando os pés dos discípulos, demonstrou que o Filho de Deus, Rei da glória, não veio para ser simples, mas para ser. Como uma orquestra só encanta, eu falei com isso. Ela só encanta quando os seus músicos estão em harmonia sob a direção do maestro. A comunhão da igreja só manifesta a bênção de Deus quando está alinhada com Cristo Jesus, o nosso maestro. Deus nos reconciliou consigo, com Deus, por isso não existe união verdadeira se não estiver firmado em Cristo. Você não pode, não consegue viver sozinho. Às vezes é assim, eu estou em casa, assisto culto, assisto pregação, estou servindo a Deus e etc. Tentando satisfazer o requisito da sua alma, do seu ser, por não ter comunhão. Mas não quer se tornar participante do corpo de Cristo. Como que vai ter comunhão? Como que vai ter comunhão? Comunhão é um ambiente que nós precisamos priorizar. Por isso, priorize os cultos. Priorize o momento que nós participaremos aqui, normais, comunhão entre os irmãos e com Cristo Jesus. Priorize os sacramentos. Priorize a palavra de Deus. Priorize o ajuntamento solene que nós estamos aqui cantando juntos. Vem, solta sobre a hora de Deus. Como nós estamos reunidos nesse ajuntamento. Priorize isso. Você precisa disso. É nisso que está o pensamento. É nisso que está a vida. Invista pelo amor de Deus. Invista na comunhão entre os irmãos. Invista, faça esse investimento de forma intencional. Então, se preocupe com o seu irmão. Queira saber do que o seu irmão precisa. Queira saber da dificuldade que o seu irmão está passando. Queira servir junto do seu irmão. Queira caminhar junto do seu irmão. E se você não fizer isso, você não vai passar bênção ao mundo. Você vai estar agindo contrário à ordenança do Senhor. Segunda implicação, onde há divisão. O fluxo dessa unção, desta bênção de Deus, ele é interrompido. A unção na Bíblia é uma figura da presença e do poder do Espírito Santo, como eu disse aqui. E neste Salmo 133, o óleo que desce sobre a cabeça e para baixo, depois das vestes, demonstra a integridade do corpo. Demonstra que todo o corpo plenamente está, por assim dizer, ungido, olhando para a ilustração do Cristo. Por isso, divisões interrompem este fluxo, olhando para esta imagem do Cristo. É como se dissesse, se há divisão no corpo, se há divisão no corpo de Cristo, parte do corpo não receberá desse óleo que desce da cabeça. Em outras palavras, a divisão traz a destruição do corpo de Deus. Traz a
graça sobre o povo. Traz a falta de graça sobre o povo de Deus. Traz a interrupção dessa unção espiritual sobre o povo de Deus. Isso é a divisão de causa. E muitas pessoas não têm se alertado para isso. Jesus Cristo mesmo disse, Mateus 12, 25, como eu mencionei aqui, que todo meio que contra si mesmo será abominado. E Paulo também exorta em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que não haja divisões entre vós. O povo de Deus tem que ser um povo unido, sem divisões. E nós estamos dizendo que é fácil. Tem jeito nenhum, porque nós somos pecadores. Mas é necessário essa organização. Essa é a educação para nós. É que Cristo é o fundamento e o exemplo da nossa comunhão. Salmo 133, em sua plenitude, aponta para Cristo. Porque quando nós olhamos o texto, nós vemos que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, muito mais do que Arão. Nós sabemos que o óleo que desce é Cristo, que deixou o céu, que se esvaziou, que serviu, que morreu, que esteve entre o seu povo, que trouxe bênçãos ao seu povo. Cristo é o orvalho que veio do alto, que revigou a alma, que traz vida, onde havia morte. E é em Cristo, olhando para o texto, ali está a bênção do Senhor, ali ordena a vida, é em Cristo que nós temos vida e vida em abundância. É nele. E Ele mesmo exemplifica esta comunhão. Quando olhamos para a Trindade Santíssima, nós vemos comunhão. Quando olhamos para a forma como Cristo se relaciona e ora, vemos comunhão. Porque a comunhão da igreja, ela não é cultural. A comunhão da igreja ela não é social. A comunhão da igreja é cristocêntrica, porque o povo está unido a Cristo e por isso, unidos em amor a Cristo, estão unidos entre os irmãos. E ela é repetível porque ela se compõe no povo redimido pelo Senhor. Avalie, meu amado irmão, se a sua comunhão com irmãos está de fato enraizada em Cristo, ou se a comunhão que você tem com os irmãos é apenas por afinidades peculiares, afinidades naturais. Porque o negócio de Deus santo bateu nós não temos santo assim. E isso é conversa com a crente. Porque nós não temos comunhão por afinidades apenas. Nós temos comunhão por amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição.